Sabe aquela sensação de acreditar que pode ultrapassar as lutas sem nenhum dano considerável? Pois é, muita gente crê assim. Muita gente crê assim que ainda não é batizado com o Espírito Santo. Porque simplesmente por fazer certas coisas, como fazer a obra de Deus, evangelizando, atendendo, foi beneficiado, foi curado, alcançou isso ou aquilo, mas de fato não nasceu de Deus. Apenas teve experiências com as conquistas no reino deste mundo. Por isso que Jesus, sabendo de tudo isso, que os discípulos ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo, eles não poderiam aguentar a luta. Então, Jesus lhes disse: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Você já imaginou? Você está seguindo Jesus há 3 anos e sendo contado, curando, aprendendo a palavra dele. Obviamente que nesses 3 anos, de tanto você vê o testemunho do Senhor Jesus, você está ciente do que é certo. Sabe quando você tem aquela consciência do certo, mas você ainda não se conhece? Pois é, exatamente isso que estava acontecendo com os discípulos. Porque quando a pessoa ainda não é batizada com o Espírito Santo, ela não pode trazer a palavra de Deus de forma natural na sua vida. Tem que fazer muito esforço. Por isso que Jesus disse que eles iam escandalizar-se com o Senhor Jesus, porque Jesus iria ser ferido, iria ser tomado deles e eles estariam dispersos depois disso. Mas depois de eu ressuscitar, disse Jesus, irei adiante de vós para a Galileia. Quer dizer, Jesus já de antemão falando do que iria acontecer. Mas sabe quando você está falando, alguém está falando, e você está assim, com a sua mente, como que não crendo que Jesus seria tomado. Jesus é o Salvador, Jesus cura, Jesus liberta as pessoas do demônio, Jesus ressuscita as pessoas. Não, nenhum mal vai acontecer com ele. Jesus deve estar falando outra coisa. Na verdade, as pessoas que ainda não é batizada com o Espírito Santo ainda não entendem exatamente o que Jesus está falando. E é tão lindo a forma que o Senhor Jesus trabalha. Ele já diz que ele iria ressuscitar, que ele ia se encontrar com eles na Galileia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Pois é, a pessoa que não é batizada com o Espírito Santo está convencida que ela consegue ultrapassar certas lutas, que nunca vai tropeçar em nenhuma luta que seja, porque ela já conhece a verdade, ela sabe como agir. Porém, quem não é batizado com o Espírito Santo não tem forças para agir. Por isso que é um tropeço, é um escândalo essa situação. Bem, agora eu gostaria que você, ouvinte, pensasse sobre o seu relacionamento com Deus.
Você é realmente batizado com o Espírito Santo? Ei, espera. Pare de responder de forma rápida. Confere os sinais que você tem dado diante das dificuldades. O que você faz, como que você reage com Deus diante das dificuldades? Bem, você vai pensar agora e depois voltamos após essa trilha musical. Quando a pessoa está convencida, ela tem certeza daquilo. E parece que aquela certeza é uma fé, é uma força, é um poder. Porém, quando vêm as provas, cadê a força que ela pensava que ela tinha? E aí é que entra as provas, os sinais de uma pessoa que ela não tem o Espírito Santo. Quando ela retrocede, quando ela tem medo, quando ela fica desacreditada. Bem, Jesus disse para Pedro, disse-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Já imaginou, naquela mesma noite, achando Pedro que ele ia ultrapassar aquela luta, ele mesmo nega Jesus 3 vezes. Pedro não sabia dele mesmo. A pessoa que não é batizada com o Espírito Santo, ela não se apercebe. Vai ter que ter sinais para provar que ela não é batizada com o Espírito Santo, para então ela se colocar diante de Deus como um necessitado. E olha o que aconteceu. Pedro disse, ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Um engano. Engano para aqueles que não têm o Espírito Santo, não vão conseguir ultrapassar as lutas. E você, ouvinte, por que ainda não é batizado com o Espírito Santo? Será que não é porque você não repara os sinais que você tem vivido, que tem revelado que você não é nascido de Deus? Você se convence das obras, das palavras que você ouviu, das renúncias que você fez, né? No caso, Pedro seguia Jesus. Mas ele e os discípulos todos fugiram naquela hora crucial do Senhor Jesus. Aí está uma reflexão para você pensar sobre a si mesmo. A única maneira da pessoa receber o Espírito Santo é ela entender as condições que ela se encontra.